Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Quem achou, diga glória a Deus. Então vamos lá, a leitura bíblica, diz assim o texto. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Olha só, presta atenção nisso aqui. Sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Diga a glória a Deus. A Bíblia diz aqui que uma coisa que eu e que você precisamos saber, isso precisa estar assim muito claro, muito evidente no meio no seu coração, que o nosso trabalho no Senhor não é vão. Quer dizer, vão é algo inútil, né? Não é inútil, não é um trabalho sem resultado, não. O nosso trabalho no Senhor tem uma recompensa, diga a glória a Deus, tem um galardão, tem um salário. Você sabe que a gente acorda todo dia de manhã e vai trabalhar, por quê? Por causa de um salário, por causa de uma recompensa, verdade ou não é? Pastor, mas eu estou fazendo a obra de Deus, então eu faço um trabalho voluntário na igreja. Mas até aquele trabalho voluntário na igreja, você faz ele porque você crê que vai ter um galardão. Verdade ou não é? Que vai ter uma recompensa no céu. Não, eu faço esse trabalho voluntário, que eu sei que essa é a minha vocação, eu sei que Deus me chamou para isso, eu sei que quando eu chegar lá no céu eu vou receber. Não é assim? Então, meu irmão, quando nós perdemos essa expectativa, quando nós não temos certeza de uma recompensa, é a hora que então a gente para de trabalhar, para de se esforçar. E a Bíblia está dizendo que nós precisamos saber, então, disso. É algo que precisa, como eu disse, estar assim muito claro no nosso coração, né? Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, está muito firme, né, esse conceito, esse entendimento dentro de nós, haver uma certeza dentro de nós disso. Só que você perceba que o diabo, ele vem sempre para tentar nos convencer do oposto. Ele vem sempre tentar dizer para nós, olha, o que você está fazendo não adianta. É assim ou não é? Você está orando pela tua família, você está buscando, mas você não está vendo que não está adiantando nada? Você não está vendo que está do mesmo jeito? Olha, não adianta você se esforçar tanto, porque isso aí não vai acontecer, porque isso aí não vai resolver. É assim ou não é? O diabo, ele sempre tenta nos convencer do contrário. E sempre foi assim. Se a gente olhar lá para o Jardim do Éden, vem Deus e diz para Adão e Eva, olha, vocês podem comer de tudo, mas se vocês comerem daquela árvore que está no meio do jardim, certamente morrerão. Vem a serpente, vem Satanás e diz o quê? Certamente não morrereis. E aí, Eva, primeiramente Eva, mas também Adão, eles acreditam mais naquilo que Satanás fala do que naquilo que Deus fala. Meu irmão, a queda do ser humano é sempre essa, quando o diabo consegue nos convencer do oposto do que a palavra de Deus diz, do oposto daquilo que Deus está falando. E é muito engraçado que as pessoas, de um modo geral, elas têm uma facilidade tão grande de crer nas coisas, mas uma dificuldade tão grande em crer na palavra de Deus. Esses dias atrás eu dava um exemplo, o camarada está todo arrebentado lá no hospital, dor para tudo que é lado. Entra o médico, olha para ele e diz assim, tô vendo que você está muito bem, que você está melhorando, olha, parabéns, hein, tua recuperação está muito boa, olha, logo você vai ter alta. A pessoa acredita na palavra do médico? Acredita, ela já se sente até melhor, não é assim? Estava até com dor, a dor até passa na hora. Aí o médico pergunta, como é que você está? Não, estou bem, doutor, estou bem, não é assim? Até porque ele quer ir para casa logo, né? Ele diz, não, estou bem e tal. Aí o médico vira as costas, sai, entra um familiar para fazer a visita, chega lá, e aí, como é que você está? O que ele responde? Estou bem, o doutor acabou de sair daqui, falou que minha recuperação está muito boa, que logo eu estou em casa. Agora você veja que a pessoa tem uma facilidade tão grande para crer no que o médico fala, mas uma dificuldade tão grande de crer naquilo que a palavra de Deus diz. A pessoa,
ela vai sair de casa, liga a televisão, pode estar até um dia, né, assim com sol e tal, mas ela liga a televisão, olha, está vindo uma frente fria, hoje vai ter pancadas de chuva, isso e aquilo, a pessoa logo diz, pega o guarda-chuva, pega o casaco que vai chover, não é assim? Mesmo estando um sol ali fora, mas ela tem uma facilidade tão grande em crer naquilo que alguém falou, naquilo que alguém disse, principalmente naquilo que ela vê na televisão. Ela toma aquilo como verdade absoluta, mas aquilo que Deus fala, a pessoa ela tem uma dificuldade tão grande de crer naquilo. Sim ou não? Aparece lá no mesmo programa que ela está assistindo, aparece alguém lá engravatado, aparece um GC embaixo dizendo assim, economista, fulano de tal, economista. Você nunca viu o sujeito na vida, você não viu o diploma dele, você não sabe onde ele estudou, você não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. Mas ele aparece lá e começa a falar um monte de besteira, começa a dizer assim, ó pessoal, tá vindo uma crise aqui, começou lá na China e vai chegar aqui no Brasil, tem outra vindo ali dos Estados Unidos, vai chegar aqui, tem uma surgindo aqui no Paraguai, as três vão se juntar que vai acabar com o Brasil. E a pessoa tem uma facilidade tão grande de crer naquilo. Ela já olha para o lado, ela já vê alguém e diz, olha, cuidado que tá vindo uma crise, hein? Inclusive eu tinha pegado o envelope de oferta lá na igreja e vou até devolver, vou até colocar só a metade do valor, porque está vindo uma crise aí. Não é assim? Mas aquilo que Deus diz, que a palavra de Deus diz, a pessoa ela tem dificuldade de crer, mas uma facilidade tão grande de crer no que os outros falam. E nós precisamos tomar um cuidado com isso, porque o diabo sempre vai tentar nos convencer que aquilo que nós estamos fazendo no Senhor, que o nosso trabalho no Senhor é em vão. Não vai ter resultado, não vai ter recompensa. Mas precisa, repito, está muito claro no nosso coração, sabendo que o nosso trabalho no Senhor não é vão. Eu estar na igreja numa quarta-feira como essa, isso não é vão. Eu levantar, às vezes até de madrugada, dobrar o meu joelho e fazer uma oração, aquilo não é vão. Eu estar vendo um cenário, quem sabe, terrível diante dos meus olhos, mas estar ali crendo, lutando contra as evidências e confessando a palavra de Deus, isso não é vão. Você está entendendo em nome de Jesus? É essa certeza que nós precisamos ter, porque se eu não tiver essa certeza, se o diabo conseguir me convencer que o meu trabalho é vão, eu vou parar, eu vou desistir, eu não vou continuar, porque não faz sentido você continuar fazendo algo que não tem recompensa. Por que que Davi, ele se dispõe a lutar com Golias? Porque havia uma recompensa, porque ele coloca os olhos dele não na dificuldade, que era o gigante, ele coloca os olhos dele na recompensa. Você está entendendo em nome de Jesus? Em especial a oportunidade de casar com a filha do rei. Ele diz, espera aí, eu recebi uma unção sobre a minha cabeça, Deus tem um chamado para eu ser rei, mas nós estamos vivendo uma monarquia, quem escolhe o seu sucessor é o rei. Então essa oportunidade que está diante dos meus olhos, ela está de acordo com o plano que Deus tem para mim. Você está entendendo? Então ele diz, então eu vou abraçar. Agora você perceba que os olhos de todos os israelitas, inclusive de Saul, estavam no quê? No problema, no Golias. E eles estão olhando para o Golias dizendo, não, não dá, é muito difícil, não tem como. Enquanto os olhos de Davi já estão lá na frente, os olhos de Davi já estão na recompensa. Se eu colocar os meus olhos na recompensa, meu irmão, eu vou passar pelo processo e chegar na recompensa. Mas se o diabo conseguir colocar no meu coração uma dúvida se eu vou alcançar a recompensa ou não, automaticamente eu começo a olhar para o processo, para a dificuldade, para aquilo que eu tenho que passar. E muitas vezes eu vou me convencer, não vale a pena. E é quando a pessoa desiste. Está me acompanhando em nome de Jesus? A Bíblia fala do Jacó, que ele chega na casa do Labão e ele olha para Raquel, meu Deus, é essa mulher que eu quero casar, é a mulher da minha vida, alguém diria hoje. O Labão diz, tá bom, eu dou ela para você casar, só você vai ter que trabalhar 7 anos por ela. E aí, quando chega os 7 anos, né? Aí o Labão ainda dá o balão no Jacó,
e dá a Léia. No outro dia, quando ele acorda, diz, estava escuro, eu não vi, mas você me enganou, é a Léia. Não, a gente combinou a Raquel. Labão diz, não tem problema, trabalha mais 7 anos, então também. E olha que interessante que a Bíblia vai dizer. A Bíblia diz assim, que aquele período que Jacó trabalhou, gente, 14 anos, é muita coisa. Sim ou não? Muita coisa de trabalho. Aqueles 14 anos que ele trabalhou, a Bíblia diz assim, que pareceu poucos dias aos seus olhos, porque muito a amava. Os olhos de Jacó estavam nos 15 anos de trabalho ou estavam na Raquel? Entenda, ele coloca os olhos na recompensa e ele diz assim, vale a pena. E perceba que para ele o processo se tornou muito mais fácil porque os olhos dele estavam na recompensa. A Bíblia, não é eu que estou afirmando, a Bíblia diz que pareceu poucos dias aos seus olhos. Para ele era como se fosse uma semana só. Estou parafraseando. Amém. Olha que coisa séria, né? Mas, se eu coloco os olhos no resultado, no processo, poxa vida, mas hoje foi puxado meu dia de trabalho, rapaz, tô com uma dor nas costas, aquelas ovelhas não são fáceis, e tal, rapaz, só foi 2 dias, meu Deus, tem tantos anos aí na frente, será que vale a pena? E outro, será que quando chegar lá no final, será que ele não vai tentar me enganar de novo? Não, capaz de eu nem receber o que eu quero, rapaz, melhor eu largar para lá. E não é assim que acontece? Em tudo na vida do ser humano, com relação aos estudos, com relação ao sonho que a pessoa tem, um alvo que a pessoa tem, e também com relação às coisas de Deus. Então, em primeiro lugar, eu preciso ter essa certeza no meu coração, o meu trabalho no Senhor não é em vão. Labão pode ser injusto, Deus não é. Jacó estava trabalhando para Labão, eu estou me esforçando, trabalhando em Deus. Você está entendendo em nome de Jesus? E ele é justo, diz a Bíblia, sabendo que o nosso trabalho no Senhor não é vão. É essa certeza que eu preciso ter, porque se eu fizer isso, eu vou colocar os meus olhos no resultado, e então o processo vai se tornar muito mais fácil para mim, como foi para o Jacó, em nome de Jesus. Diga a glória a Deus. Só que nós não podemos ignorar que a Bíblia nos ensina como é que a gente tem que passar pelo processo, até chegar na recompensa. A Bíblia vai mostrar para nós como é que nós temos que trabalhar no Senhor. Olha só, se nós trabalharmos no Senhor, não vai ser vão, vai ter a recompensa. Só que a Bíblia me ensina como é que eu tenho que trabalhar no Senhor. Vamos voltar à primeira parte do versículo, diz, portanto, meus amados irmãos, aí a Bíblia vai falar de 3 coisas que nós precisamos para enfrentar o processo, está entendendo? Né? Para enfrentar, para desenvolver o meu trabalho no Senhor, que vai me trazer o galardão, que vai me trazer a recompensa. Primeira coisa que eu preciso, sede firmes. Depois a Bíblia vai dizer, e constantes. E depois vai dizer, sempre abundantes na obra do Senhor. E aí a recompensa vai vir, o galardão vai vir. Só que eu preciso passar por esse processo para chegar até a recompensa com essas 3 coisas. Primeira coisa que a Bíblia diz, sede firme. Eu entendo quando a Bíblia diz sede firme, no sentido de sede firme no teu propósito, naquilo que você estabeleceu como meta, naquilo que Deus colocou no teu coração. Para o Jacó era a Raquel. Perceba que o alvo dele é Raquel, mas ele alcança a Léia. Mas ele se contenta com a Léia? Não, ele diz, não, o meu alvo é a Raquel, trabalhei pela Raquel. Não, então você vai ter que trabalhar, não, então eu trabalho mais 7, mas é lá que eu vou chegar. Perceba que se é outro, diz assim, eu queria era a Raquel, né, mas veio Léia fazer o quê? Mas não é assim que a maioria das pessoas fazem? Então, meu irmão, eu tenho que ser firme no meu propósito. Não, é ali que eu quero chegar. Eu entendo pela palavra de Deus que Deus tem aquilo ali para mim. Então eu tenho que ser firme, ser convicto, né? Não ficar, hoje eu quero uma coisa, semana que vem eu quero outra, mês que vem eu quero outra, aí eu nunca chego a lugar nenhum na minha vida. Amém? Não, é aquilo ali que eu quero. Então eu vou ser firme.
sabe? No meu propósito, na minha convicção. Não, nada vai fazer eu mudar de ideia. Por mais difícil que o caminho seja, por mais longo que o processo seja, é lá que eu vou chegar. Diga a glória a Deus. É ali que eu vou, então, alcançar. Depois a Bíblia diz, e constante. Se a firmeza fala do meu propósito, constância fala da assiduidade, de eu não parar, de eu não diminuir o ritmo, de eu ser constante. Ah, tá difícil, vou continuar em frente. Ah, mas ficou mais difícil, vou continuar em frente. Ah, agora deu uma facilitada, vou continuar em frente. Não, agora tá mole, vou continuar em frente. Amém, igreja? É a constância, é não parar. Não é um dia eu estou animado, no outro dia estou desanimado, num dia eu faço, no outro dia eu não faço, num dia eu estou orando, no outro dia eu não vou orar mais porque eu já orei também. Não, é a constância. Aí por último a Bíblia diz, e sempre abundantes na obra do Senhor. Abundância, meu irmão, fala então de produtividade. Abundância fala de eu produzir muito, de eu gerar muita coisa. O grande problema, meu irmão, é que a maioria das pessoas se contenta com medíocre. E o medíocre não é xingamento, por mais que alguns de vez em quando tomam como xingamento, não é. Medíocre é aquilo que está na média. É isso. Lembra do tempo de escola? Vê se a maioria não era assim, né? A pessoa estava preocupada com a média. A pessoa não colocava como alvo, não. O meu alvo é o 100. Meu alvo é 100, se eu não alcançar o 100, eu bato lá nos 95, nos 90, ruim uns 85, não é verdade? Não, mas a pessoa já dizia assim, mas qual que é a média para passar de ano? Ah, aí dependia, 7, 6, alguns até 5, né? Imagine você só precisava guardar 50% de tudo que você aprendia, quando a média era 5, né? E tinha alguns que conseguiam reprovar, gente. Não é verdade, não é? Olha que façanha. Mas a maioria lá, sei lá, média 6. Aí a pessoa, ela já mirava no 10? Não, ela já mirava no 6. Ela dizia, não, alcancei a média, tá bom. Aí esse semestre ela tirou 6,1. Ah, beleza, semestre que vem se eu tirar 5,9 eu já passo. Não é assim? Isso é a mediocridade, é a pessoa se contentar com o mediano. E a maioria das pessoas é assim. Ela tem capacidade, vamos supor que ela trabalha num lugar e ela tem capacidade para produzir 9.000 peças por dia. Um exemplo só. Mas qual que é a média? Qual que é o mínimo? Cada funcionário tem que, no mínimo, produzir 5.000. Mas aquela pessoa, ela desenvolveu uma técnica que ela consegue produzir 9.000 peças por dia, mas ela fica lá contando 4.998, 4.999, 5.000. Vamos lá. Não, já bati a meta de hoje. Rapaz, mas tem ainda, 1 hora de trabalho, você podia produzir muito. Eu ficar me matando para enriquecer os outros. Não é assim que as pessoas falam e pensam? Eu não vou ficar me matando, não. Já bati ali, já cheguei no mínimo. Tá bom. Poxa vida, mas eu tenho capacidade de produzir mais, mas aí a pessoa não quer. E aí, meu irmão, às vezes a pessoa vai trazendo esse tipo de coisa para tudo na sua vida. E aí vai vivendo uma vida realmente medíocre. Mas a Bíblia diz que nós temos que ser abundantes. Abundante, meu irmão, é você fazer mais do que é o suficiente. Abundância é mais do que suficiência. É transbordar o suficiente. Você está entendendo? Isso é abundância. E eu tenho que ser sempre abundante na obra do Senhor. Aí eu vou te dar um exemplo e talvez clareie melhor para você essas 3 coisas aqui, tá? Entenda, o foco aqui é as coisas de Deus. Nós estamos falando da obra do Senhor, como o versículo está dizendo. De que o nosso trabalho no Senhor não é em vão. Mas eu vou usar alguns exemplos da vida cotidiana
para, quem sabe, exemplificar para você. É aquela pessoa que ela se conscientizou que ela precisa estudar, que ela precisa ir para a escola, que ela precisa concluir ali os seus estudos. Então ela se conscientizou, aquilo está firme dentro dela. Ela tem aquela consciência, não, por mais que eu não goste de estudar, mas eu preciso, eu tenho que estudar, então não tem jeito, eu vou estudar. Aquilo está firme dentro dela. Ela é uma pessoa constante, todo dia ela está na aula, ela não falta. Ela está na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, segunda-feira está lá de novo. Ela é constante. Você está entendendo? Em nome de Jesus? Mas na maioria dos dias que ela vai, por mais que ela esteja firme, por mais que ela seja constante, ela está lá só, já ouviu falar de corpo presente? Ela está lá sentado, o professor está dando aula e a pessoa está contando as lâmpadas que tem na sala. E a pessoa está lá dormindo. E a pessoa está lá pensando, rapaz, quando eu sair daqui eu vou jogar bola, depois eu vou lá, não sei aonde, depois eu vou fazer não sei o quê e tal. A pessoa está sendo abundante? Não. Vou dar outro exemplo. Isso qualquer área da vida, tá, pessoal? Eu vou dar outro exemplo, né? Você que faz academia, por exemplo. Tem gente que é firme, ela se conscientizou, não, uma questão de saúde, eu preciso fazer um esporte, né? Eu preciso fazer uma atividade física. Então a pessoa é constante, ela está ali sempre, ela não falta. Só que você chega lá, aí a pessoa ela mais conversa que treina. Conhece alguém assim? Né? Mais conversa que treina e tal, né? Aí vamos supor que, vamos dizer que seja musculação, né? Então a pessoa vai fazer o exercício lá, né? Ela aguenta lá 40, 50, não, põe só 10 aí que hoje eu tô cansado. O problema é que ela tá todo dia cansada, né? E tal, você tá entendendo? Aí faz a coisa matando ali, né? Precisa fazer uma sequência, ela faz uma vez, duas, já senta lá, fica conversando e tal. Ela vai obter o resultado, gente? Não. Não é verdade? Isso, entenda, isso para tudo na vida. A mesma coisa, meu irmão, é nas coisas de Deus. Então eu preciso ser firme, ter aquela convicção. Né? Lembra onde a gente começou? Não, meu trabalho no Senhor não é em vão. Tem recompensa, tem galardão. Então eu vou me esforçar. Então eu vou lá, eu vou para cima. Eu vou enfrentar o processo porque eu vou alcançar o galardão. Amém? Ela é constante. Perceba que a própria firmeza é que me dá essa constância. Se eu não sou firme, se eu não tenho uma convicção firme, eu também não vou ser constante. Uma coisa está ligada com a outra. Mas eu sou firme, beleza. Eu sou constante, mas agora eu tenho que ser abundante. Não é só estar ali, mas é fazer a coisa com tudo que há em mim, com toda a minha dedicação. Agora vamos puxar para as coisas de Deus. Tem gente, meu irmão, que quarta-feira, após quarta-feira, a pessoa está na igreja. É alguém firme, é alguém constante. Mas às vezes, meu irmão, sabe, a pessoa está ali no culto, uma cabeça está vagando, sei lá onde. A pessoa está no culto, a gente vai cantar uma canção, a pessoa não canta. A gente vai orar, a pessoa está lá. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Verdade, Jesus. É isso aí mesmo. Ela até já se perdeu, ela não está nem prestando mais atenção no que o pastor está falando. Mas não é verdade? Ela não está prestando mais atenção no que o pastor, mas ela está ali, amém, aleluia, aleluia, Jesus, verdade. E tal. Não adianta. Então nós precisamos ter isso no nosso coração. Amém? Precisamos, em primeiro lugar, sabendo que o nosso trabalho no Senhor não é vão. Não, Deus não é um patrão mau, Deus não é um patrão injusto. Se eu estou trabalhando, se eu estou orando, se eu estou buscando, se eu estou crendo na palavra, se eu estou confessando a palavra, eu vou ter a minha recompensa. O diabo pode vir dizer que não vai dar certo, que não vai resolver, que o meu casamento não tem mais jeito, que meu filho não tem mais solução, que isso, que aquilo. Não, diabo, não vem com essa conversa não, porque o meu trabalho, eu sei que ele tem uma recompensa. Amém? Eu sei que ele tem um galardão, e por conta disso, eu vou ter essa firmeza, eu vou ter essa constância, eu vou ser alguém abundante, porque eu vou
alcançar o galardão, porque eu vou alcançar a recompensa. E aí, para a gente fechar, alguém poderia questionar assim, mas pastor, mas se eu ficar olhando só para a recompensa, só para o galardão e só fazer as coisas porque há um galardão, só fazer as coisas porque há uma recompensa, pastor, eu não vou ser alguém interesseiro? Eu penso que não. E sabe por que não? Porque Jesus fez isso. E a Bíblia nos manda imitá-lo. Olha aqui o que a Bíblia diz aqui em Hebreus, capítulo de número 12. Vamos começar no versículo 1 mesmo. Hebreus 12, 1. Diz assim, ó: portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Para um pouquinho aí. Mais importante daqui por enquanto. Para mim e para você, há uma carreira proposta. Amém? Para cada um de nós foi proposta uma carreira, como nós vamos ver daqui a pouco. A Jesus também foi proposta uma carreira. Amém? Aí diz o versículo 2: olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Para um pouquinho novamente. Esse olhando para Jesus não é necessariamente dizendo tendo Jesus como nosso alvo. É claro que Jesus é o nosso alvo principal. Mas quando a Bíblia diz olhando para Jesus, a Bíblia está dizendo tomando o exemplo de Jesus. É isso que a Bíblia quer dizer. Daqui a pouquinho nós vamos continuar a leitura, a Bíblia vai dizer assim: considerem o que ele fez. Olhem para ele, prestem atenção como ele fez, considerem aquilo que ele fez. E aí a Bíblia vai dizer para quê? Para que vocês não desanimem. Para que assim como ele alcançou a carreira dele, vocês também alcancem a carreira que está proposta a vocês. Amém? Está me acompanhando? Vamos lá. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual Jesus, pelo gozo que lhe estava proposto. Lembra que a gente acabou de ler que a Bíblia diz que tem uma carreira proposta para nós. Para Jesus também foi proposto uma carreira, um gozo, uma alegria, uma recompensa. Pelo gozo que lhe estava proposto, Jesus olhou para a alegria. Jesus olhou para o resultado. Jesus olhou para a recompensa. E porque Jesus estava olhando para a recompensa, olha o que ele fez. Pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta. E aí ele alcançou o que lhe estava proposto e assentou-se à destra do trono de Deus. Um dia o pai chega para Jesus e diz: meu filho, eu lhe proponho algo. Você descer até a terra, ir até lá como qualquer um deles, e você vai morrer no lugar de todos eles. Mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar você. Eu vou te dar um nome acima de todo nome, e você vai se assentar à minha destra, a destra do trono de Deus. Então a Bíblia diz, porque Jesus, pelo gozo que lhe estava proposto, por aquilo, pela proposta que ele recebeu, ele colocou os olhos na recompensa, e por causa disso ele suportou a cruz e desprezou a afronta. Ele suportou o processo. Lembra do que eu falava há pouco? Ele enfrentou o processo, por mais difícil que ele fosse. Ele enfrentou o processo porque os olhos dele estavam na recompensa. É isso que a Bíblia está dizendo para nós. E aí vai dizer mais, versículo 3. Considerai, pois, aquele, Jesus, que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo. E para que eu devo considerar o que Jesus fez? Para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Para que você não desanime, e desanimando, desfaleça, desista. Amém? Meu irmão, se Jesus colocou os olhos na recompensa e só suportou a cruz, desprezou a afronta porque havia uma recompensa, e a Bíblia está mandando eu considerar e agir como ele agiu, aonde estaria o erro nisso? Amém? É o que eu e você precisamos fazer. Não olhar para a cruz, para a afronta que a gente vai passar. Não,
olhar para o gozo que nos foi proposto. Amém? Eu olhar para a minha família e dizer assim, vale a pena eu lutar, eu passar por dificuldades? Porque vamos ser sinceros, nem sempre é fácil você vir estar na igreja numa quarta-feira como essa. Nem sempre é fácil você, diante dos teus olhos, estar vendo um cenário e estar confessando o outro baseado na fé, na palavra de Deus. Nem sempre é fácil você suportar a afronta dentro da tua casa. Sim ou não? Nem sempre é fácil, meu irmão, você passar por todo o processo. E se a gente focar só no processo, a gente desiste. É o que a Bíblia está falando. A gente desanima, a gente desfalece no nosso ânimo. Mas se nós imitarmos Jesus, olharmos para a recompensa e dizer, não, eu vou alcançar. Então eu desprezo a afronta, eu suporto a cruz, eu suporto o processo para alcançar aquilo que Deus tem para mim. Mas não esqueça, sabendo que o meu trabalho no Senhor não é vão. Se algum momento eu deixar de crer que há uma recompensa, que há um galardão, eu paro. Essa que é a verdade. Eu nunca posso deixar de crer que há uma recompensa, que há um galardão para mim. Amém? Diga a glória a Deus e vamos aplaudir a Jesus.